Pronto, está gravando já. Gente, vamos começar então a segunda parte aqui. Igual eu falei para vocês, um pré-requisito para entender o que eu vou falar aqui é saber trabalhar um pouquinho com gráfico de funções elementares. Porque nesse caso aqui, não vai ser dado para você a integral completa montada. E sim você vai ter que pegar e montar a integral. Deixa eu explicar o que eu quero fazer aqui. Esse exemplo que eu vou passar para vocês aqui, eu vou me basear num exemplo que está no livro, só que eu vou fazer alguns ajustes nele, que vai ficar um pouco melhor para entender nesse início aqui. O exemplo é o seguinte, ó. Exemplo, calcule essa integral aqui, onde R é a região delimitada pelas funções y igual a x e y igual a x ao quadrado. Essas duas funções aqui. Entender a primeira ideia do problema aí, pessoal? Você tem uma integral para calcular, uma integral relativamente simples, x vezes y. Só que eu não falo para você, eu não dou para você aqui qual que é a região de maneira explícita. Eu escrevo quem que é a região e você tem que pegar e deduzir quais serão os limites aqui. Então é um pouquinho mais complicado. Aí como é que você faz isso? O primeiro passo aqui é a gente pegar e esboçar o gráfico das duas funções em questão aqui, que é a função x e a função x ao quadrado. Eu presumo que vocês já estejam habituados ao gráfico dessas funções. São funções bem conhecidas, né? Por exemplo, a primeira função é uma reta, que passa aqui pela origem. Uma reta que passa pela origem. Tá? Essa aqui seria y igual a x ao quadrado. Tá? A segunda função, no caso, é o quê? É uma parábola. Certo? A segunda função aqui, no caso, é uma parábola. Se é uma parábola, tem um vértice aqui na origem, que é isso aqui, ó. Aí, pessoal, se você olhar com um pouco de calma, a região delimitada então, pelas duas funções, essa região que eu vou destacar aqui de lapiseira. Certo? Aqui, entenderam essa ideia, todo mundo? Olha, isso aqui não é trivial. Então, esse tipo de gráfico aqui você vai ser obrigado a saber fazer para conseguir montar a questão. E é aqui que as pessoas têm muita dúvida na questão do gráfico. O que eu vou pretender? Qual tipo de gráfico que eu vou cobrar de vocês? Gráficos trabalhados lá no cálculo 1. Em geral, parábola, reta, coisas desse tipo que são coisas mais simples. Certo? Então, aqui, quem é a região R, pessoal? A região R é essa região que eu peguei e marquei aqui, que vai do ponto 0 até esse ponto aqui que eu não sei quem que é. Tá? Então, qual vai ser a primeira conta que eu tenho que fazer para poder resolver esse problema aqui? Romano, os dois são x ao... Não. Menina. Na verdade, se é uma reta, tem que ser um x. Ok, tá certinho? Perfeito. Então, novamente aqui, gente. Primeiramente, qual é a conta que eu tenho que fazer, nesse caso aqui, para conseguir achar esse ponto aqui que eu não sei quem que é? É o seguinte, como eu não sei quem é esse ponto, eu vou pegar essas duas funções aqui, a função x ao quadrado e a função x, e vou igualar. Quando eu igualar, eu vou ter uma equação. Quando eu resolver a equação, eu consigo achar os pontos de interseção, que é esse intercepto aqui e esse outro intercepto aqui. Então, percebam só. Pega x ao quadrado, que é a parábola, iguala a x. Como é que eu resolvo uma equação desse tipo aqui? Muito simples. Jogo o x do primeiro membro. Eu poderia, se eu quisesse, aplicar a Bhaskara, mas é desnecessário. Então, vou colocar o x em evidência, que é mais fácil. X ao quadrado com x vai dar x mesmo.
Menos x com x vai dar menos 1. Igual a zero. Aí, gente, nesse caso aqui, como é que eu procedo? Eu pego o primeiro x igual a zero. Só um minuto. Eu pego o primeiro x aqui igual a zero. E não tem mais o que fazer. E esse x igual a zero é exatamente o x que está aqui, que vale zero. E pego o x menos 1 igual a zero, que vai dar x igual a 1, que é esse outro valor aqui. Quer dizer, então, que a minha integral vai de quanto até quanto? De 0 até 1. Tudo bem, pessoal, isso aqui? Entenderam essa primeira ideia do exercício? Pode fazer? Pode seguir? Beleza, então, olha. Então, primeiramente, nesse tipo de exercício, você tem que pegar, desenhar o gráfico das funções e achar quem são os interceptos. No caso, esse primeiro intercepto aqui foi o 0 e o segundo intercepto aqui foi o 1. Não, não, Vitor, o link é o mesmo. O link sempre é o mesmo. Vamos lá. Aí, como é que eu monto essa integral? É a parte, talvez, mais complicadinha. Aqui é o seguinte, pessoal, assim, antes que eu continue. Se você olhar para o desenho, olha para o desenho aqui. Esse desenho seria uma região do tipo 1 ou uma região do tipo 2, por quê? Vou deixar vocês pensarem e me responder. Olha para o desenho, tipo 1 ou tipo 2, por que seria tipo 1 ou por que seria do tipo 2? Alguém, gente? Pensa um pouquinho aí. Quais são os valores fixos aí? Tipo 1, pois o x é fixo. Perfeito. Você pode perceber que quando você tem o x definido, né, o x começa no 0 e termina no 1, então vai ser do tipo 1. Quando for o y definido, é do tipo 2. Na prática, qualquer região você pode trabalhar como sendo do tipo 1 ou do tipo 2, fazendo os ajustes necessários. Em geral, vou trabalhar com região do tipo 1 com vocês, pelo menos por enquanto. Então, em geral, pelo menos por enquanto, vou trabalhar sempre com região do tipo 1. Quando tiver voltado às aulas, eu acabo mesclando as duas. Então, aqui, gente, teremos uma integral de quanto? De 0 até 1, se é do tipo 1, ó, tipo 1. De 0 até 1, porque o x vai de 0 até 1, pode olhar. Depois, integral de novo. Agora, como é que eu vou montar essa integral segunda aqui? Se você pegar olhar o que eu passei para você, gente, quando eu peguei o teorema, você tem que olhar para o desenho. Dentro da região, você tem que identificar qual função que está embaixo. Nesse caso, a função que está embaixo aqui da região, quem que é? É a parábola, que é o x ao quadrado. Então, para você montar essa conta aqui, sempre a função que está embaixo é ela que vai aparecer embaixo lá na integral. E a função que está em cima é que vai aparecer em cima na integral. Então, tem que olhar para a região, perceberam aqui? Nessa região, ó. Nessa região, a função que está embaixo é a parábola. Tá? Então, no caso, vai ficar quem? X ao quadrado. E a função que está em cima está aqui. Não sei se vocês percebem isso, mas a função que está em cima está aqui. Ela vai ser, então, quem? Vai ser a reta. Quem que é a reta é x. Agora, a ideia é repetir novamente a integral aqui. E como é do tipo 1, vou integrar em relação a y, depois em relação a x. Lembra que sempre for do tipo 1, a integral em relação a y vai vir primeiro aqui. Gente, vocês entenderam isso? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso aqui? Eu sei que não é trivial, então deve ter gerado dúvidas. Ninguém quer perguntar nada? Ó, montar a integral foi a parte mais importante.
Então, se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Eu respondo novamente. Pois não, Barley? Sim. A parte de colocar o x-evidências, com essa parte aqui, eu a fiz pelo seguinte. O meu intuito aqui era resolver a equação. Então, nesse caso, o jeito mais simples para resolver essa equação aqui foi colocar o x-evidências. Porque o x, ó, aqui eu tinha x ao quadrado. Espera aí. Aquela parte deu menos 1 por quê? Você fala aqui, né? Vamos lá. X ao quadrado dividido por x vai dar x. Menos x dividido por x vai dar menos 1. Você pode perceber que se eu aplicar a propriedade distributiva, ó, x vezes x dá o x ao quadrado, x que multiplica menos 1 dá menos x. Na verdade, colocar em evidências é usar a propriedade distributiva de maneira reversa. Então, olha, x ao quadrado dividido por x dá x. X dividido por x dá menos 1. Sempre que você colocar alguma coisa em evidência, você pega o lugar de onde você tirou essa coisa, esse termo comum, tá, e divide pelo termo comum. Beleza. Pessoal, essa integral aqui é nível iniciante. Primeiramente, eu vou integrar em relação a quem aqui? A y, não é isso? Então, vamos lá. Vai de 0 até 1. Integrando em relação a y, fica x, y ao quadrado sobre 2, de x ao quadrado até x, e aqui eu boto um dx. Lembra que dividir por 2 equivale a multiplicar por meio. Já joguei para fora. Como a integral foi em relação a y, é no y que eu substituo. Perceberam aqui, ó? Peguei esse x, coloquei aqui no y, então deu x ao quadrado. Peguei esse x ao quadrado, coloquei no y aqui, deu x ao quadrado de novo. É só processar isso. X ao quadrado com x, x ao cubo. 2 vezes 2 dá 4. X à quarta vezes x vai dar, então, x à quinta. A integral de x ao cubo, pessoal, quanto que é? É x à quarta sobre 4. E a integral de x à quinta é x à sexta sobre 6. Então, fica 1 elevado à quarta potência sobre 4, menos 1 elevado à sexta potência sobre 6, menos 0. O zero porque pegando esse zero, colocando esse zero aqui, ou aqui vai dar zero mesmo. Dá 1/4 menos 1/6 aqui. Só finalizar, então, essa continha. 1 dividido por 4 menos 1 dividido por 6, dividido por 2. A fração aqui resultante dá 1 sobre 24. O que vocês acham dessa conta? Gente, vamos perguntar, tá? Fique à vontade. Isso aqui não é trivial, não. Fique à vontade para fazer perguntas. Pois não, Paulo? Ali ficou y ao quadrado, y elevado a 2 sobre 2 só porque você integrou? Isso, calculei a integral do y, e como a integral em relação a y, o x se comporta como sendo constante. Aí eu só peguei e repeti. Ah, sim, tranquilo. Tranquilo? Mais alguém, gente? Bom, vamos então passar para um outro exemplo aqui. Esse exemplo é o seguinte, ó. Eu também vou fazer um ajuste nele. É um exemplo do livro, só que eu vou dar uma ajustada nele. Não vou passar literalmente igual está nele.
calcule essa integral aqui de 2x menos y ao quadrado. Nesse caso aqui, ele dá as seguintes regiões para a gente, que eu vou pegar e vou ajustar também. Onde R é a região triangular limitada pelo eixo Y por y igual a x mais 1 e por y igual a 3. Essa continha aí. Copiaram? Posso fazer, pessoal? Aí eu queria muita atenção de vocês que o gráfico dela é um gráfico um pouco mais complicado, tá? Vai ter que ter uma atenção maior para relembrar como é que faz o gráfico dela. Primeiramente, aqui é o seguinte, vamos traçar aqui o plano cartesiano. Pessoal, se você tem, no caso, a função y igual a x mais 1, como é que é o gráfico dessa função aqui? Vai ser uma reta, porque é x elevado a 1, que passa, no caso, no eixo y no 1. Lembra que sempre o gráfico intercepta o eixo y aqui no termo independente. Esse termo independente, que nesse caso, ele vale 1. Então, vai passar aqui no 1, marcar esse 1 aqui, por exemplo. E como é que é essa reta aqui? O x aqui não é positivo? Se o x é positivo, essa reta ela vai ser crescente. Então, vai ser uma reta mais ou menos assim, ó. Alguma coisa assim. Certo aí? Tranquilo a primeira ideia dessa reta aqui? Se aqui fosse negativa, ela seria decrescente. Teria uma angulação ao contrário aí. Beleza. Agora, quais são as outras restrições dela? Ele fala o seguinte, que essa região aqui é uma região triangular limitada pelo eixo Y. O eixo Y está aqui. Tá certo? Pela y igual a x mais 1, que está aqui, e pela y igual a 3. Lembra que y igual a 3 é uma função constante que passa no y igual a 3. Seria isso aqui. A gente marca o 3 aqui. Que seria, então, essa função aqui, ó. Toda vez que eu só tiver o valor do y, é só uma reta paralela ao eixo x, o gráfico dela, tá certo? Se fosse y igual a 4, passaria no 4 e assim por diante. Então, y igual a 3 passa aqui no 3, é só isso. Então, qual é a região delimitada por essa definição que eu passei aqui, ó? Eixo y, x mais 1 aqui embaixo, e y igual a 3 aqui em cima, logo essa região aqui, ó. Tudo bem ou nada bem, gente? Queria que vocês olhassem, que isso aqui não é trivial. Me perguntassem, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, vamos lá então. Lembra que eu falei para vocês que eu vou usar sempre uma integral do tipo 1 por enquanto. Então, gente, onde é que a nossa integral começa? Olhando para o x. O primeiro valor de x envolvido aqui no problema, esse x aqui, ó, começa aqui. Então, o primeiro valor vai de 0 até esse pontinho aqui. Que nesse momento eu não sei quem que é. Eu vou deixar vocês pensarem e me falarem uma maneira de achar esse ponto aqui, ó. Que é o segundo limite do integrando, que está no eixo x.
Pense um pouquinho, abre o áudio aí e me diga como é que eu faço para achar esse pontinho aqui. Uma sugestão de você. Igualar as duas funções? Exatamente quais funções? O X x mais mais 1 ao ao 3. Sim, correto. Porque, olha só, essa vermelha aqui é o x mais 1. Essa aqui, no caso, preta, é o 3. Então, se eu igualar o x mais 1 ao 3, eu consigo achar o x onde as duas se interceptam aqui. Está correto, é isso mesmo. Então, pega x mais 1 igual a 3, eu vou ter x igual a 3 menos 1. Logo, x igual a 2. Então, esse ponto aqui é o 2. Certo? Não, está certo, é isso mesmo. Certo? Aí, pessoal, ficou numa escala ruim, né? Está com uma escala ruim, mas enfim. Aí, como é que vai ficar essa nossa integral aqui? Vai ficar integral de quem? O nosso x, como eu vou usar do tipo 1, tá? Igual eu combinei com vocês, o x é em primeiro. O nosso x está começando aonde? Aqui no 0, não é isso? E terminando aonde? No 2. Agora, se você olhar para a região, de 0 até 2, qual é a função que está embaixo? Vamos lá? De 0 até 2, qual? X mais 1, correto, Luiz? X mais 1. E a função de cima, gente, quem seria? 3. 3, que é constante. Então, no caso, que ela vale 3. Dá isso aqui. Agora, eu vou escrever o 2x menos y ao quadrado. Como é do tipo 1, eu vou integrar em relação a y primeiro, depois em relação a x. Então, percebam só que uma vez montada a integral, agora a conta fica relativamente simples para fazer. Uma conta bem simples mesmo. Eu só vou fazer o seguinte, pessoal, para ficar uma conta um pouco... Não, vou deixar assim mesmo. Esquece, eu ia fazer uma coisa, mas eu vou trabalhar com ela assim mesmo. Vamos lá, então. Vamos trabalhar com isso aqui. A primeira integral vai ser em relação a y. Se você olhar para a função que está aí, a integral dela em relação a y é o seguinte, a integral de 2x em relação a y é 2x, y. É só acrescentar o y na conta aí. A integral de y ao quadrado em relação a y vai dar y o quê? Ao cubo sobre 3. E essa integral vai de x mais 1 até 3. E aqui aparece um dx. Então, vou ter que substituir pelo 3 e pelo x mais 1. Aonde? No y. Certo? Aí fica assim, gente. A integral de 0 até 2, de 2x vezes que é em 3, menos 3 ao cubo sobre 3. Ah, eu posso pegar e jogar esse 3 para fora, igual eu fazia antes, pegar e multiplicar por 1/3, nesse caso aqui. O que vocês acham, pessoal? Dá para jogar esse 3 para fora e dividir tudo por 1/3? Ninguém quer dar uma ideia? Tá, eu vou responder. Eu não posso pegar e jogar esse 3 para fora e dividir tudo por 1/3. Aí a pergunta é, por que que não? Vou deixar vocês falarem. Eu não posso. Ninguém, gente, quer dar uma especulada aí? Vou responder. Então, eu não posso pelo seguinte, pessoal. Pois, isso, Romano, está correto. Perfeito. Eu não posso jogar esse 3 para fora aqui porque ele só está embaixo do y ao cubo. Ele não está sobre todo mundo.
Você só pode jogar um termo assim para fora se ele fosse denominador de todos os termos aqui do numerador, mas ele é só dessa parte aqui. Está correto, pois não está tudo multiplicando, correto. Se tivesse aqui um vezes, eu poderia fazer isso. Perfeito. Vamos lá. Aqui, então, vai ficar assim, gente. Fica agora, vou pegar e vou substituir por x mais 1. Primeiramente, substituir pelo 3, agora pelo x mais 1. Então, fica 2x vezes x mais 1 menos x mais 1. Tudo isso aqui é elevado ao cubo, sobre 3. Fecho aqui. E essa integral depois vai ser em relação a x. O meu trabalho principal aqui, pessoal, vai ser dar uma trabalhada nesse x mais 1 aqui. Vai dar um trabalhinho mais complicado, porque esse x mais 1 está elevado a quem? Ao cubo. Então, vamos só dar uma organizada inicial. Ó, 2x vezes 3, 6x. 3 ao cubo é 27. 27 por 3 volta a ser 9. Aqui, ó, 2x que multiplica x dá 2x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x. A minha principal tarefa agora é trabalhar esse x mais 1 ao cubo. Eu vou explicar para vocês como é que eu faço essa conta aqui embaixo, para ter um pouquinho mais de espaço. Se eu tenho x mais 1 elevado ao cubo, eu sempre faço assim, gente. Eu vou colocar como sendo um x mais 1 ao quadrado, que multiplica um x mais 1. Existe uma fórmula para você trabalhar diretamente para elevar ao cubo aqui. Eu particularmente não uso. Eu prefiro elevar ao quadrado, depois multiplicar pelo x mais 1 de novo. Então, percebam só. Se eu pegar isso aqui e elevar ao quadrado, isso aqui é um produto notável. Vai dar o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, que no caso é 2x, mais o quadrado do segundo termo. Então, 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo. E isso aqui eu vou novamente multiplicar pelo x mais 1. Porque uma coisa elevada ao cubo é ela elevada ao quadrado que multiplica ela mesma. Agora é só continuar essa continha, quer ver? Ó, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. 2x que multiplica x, 2x ao quadrado. 2x que multiplica 1, dá 2x. 1 vezes x dá x, e 1 vezes 1 dá 1 mesmo. Aí, somando aqui os termos semelhantes, dá um x ao cubo, 3x ao quadrado, 3x mais 1. É isso aqui que eu vou substituir lá em cima agora. Bom, vamos lá, gente. Quem quiser parar e perguntar, fica à vontade, tá? Então, toda essa expressão ela vai vir aqui em cima. E toda ela está sobre 3. Beleza. Gente, vamos lá. Vamos começar a fazer essa continha aqui. Ela dá um pouco de trabalho, mas não tem jeito. Tem que pegar e fazer. Ó, aqui vai ter um 6x menos 9. Esse menos aqui, lembra que ele multiplica todo mundo que está aqui dentro. Então, esse menos com esse mais fica menos 2x ao quadrado. Esse menos com esse mais fica menos 2x. Esse menos com esse menos aqui acaba ficando mais. Então, se ele acaba ficando mais, ele acaba não alterando os demais sinais. Ó, menos com menos é mais, logo essa parte aqui ela fica toda igual. Eu só peguei e coloquei o 3 embaixo de cada termo aqui, tá? Para ficar melhor para poder trabalhar. Tudo bem, pessoal? Pode continuar a continha? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês conseguiram entender o jogo de sinal aí que eu fiz? Ou não? Bom, vou seguir então, tá? Vamos seguir. Muito bem. O que dá para fazer aqui agora? Percebam só, gente, que dá para poder cortar esse 3 com esse 3 aqui. Isso ajuda. E esse 3 com esse 3 aqui também ajuda. Logo, reorganizando toda essa conta,
ela vai ficar assim. Integral de 0 até 2, ó. X ao cubo sobre 3 não é semelhante a ninguém, a gente só repete. O 2x ao quadrado que está aqui, negativo, vou poder pegar e juntar com esse aqui, ó. Concorda? Que é x ao quadrado também. Como eu cortei o 3 com 3, aqui fica só o x ao quadrado. Então, menos 2, x ao quadrado mais x ao quadrado, dá só menos x ao quadrado. Por sua vez, ó, esse 2x aqui, eu consigo juntar com esse x aqui, já que eu cortei o 3. Menos 2x mais x fica menos x. Opa, peraí. Eu perdi aqui, gente, ó. Essa conta aqui está com problema. Vamos acertar. Ó, fica 6, menos 2 é 4. 4 mais 1, quanto que dá? Vai dar 5. Concorda? 6 menos 2, 4. 4 mais 1 aqui, 5. 5 positivo. 5x. Aí fica menos 9, que sobrou aqui, mais 1/3. 3 vezes 9 dá 27. Negativo, menos 27, mais 1 dá menos 26 terços. Agora estou no fim das contas, só pegar e calcular efetivamente quem é essa integral. Quem é então, pessoal, a integral de x ao cubo sobre 3? A integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Como tem um 3 aqui, vai ficar x à quarta sobre 12. Né? Porque vai ficar 4 vezes 3, 12. Aqui fica x ao cubo sobre 3. Aqui fica 5x ao quadrado sobre 2. Certo? E aqui fica menos 26 sobre 3x. E essa integral vai de 0 até 2. Basicamente, agora é só pegar e substituir pelos valores indicados aí. Eu vou fazer a substituição aqui nessa página ainda, pessoal, para poder aproveitar. Ó, quando eu colocar o 0, ele vai zerar todo mundo. Então, eu posso pegar e ignorar. Vou trabalhar só com 2. Quer ver? Fica 2 à quarta dividido por 12, menos 2 ao cubo, dividido por 3, mais 5 vezes 2 ao quadrado, dividido por 2, e menos 26 vezes 2, dividido por 3. Deu menos 26 sobre 3, então. Não sei se ficou claro isso aqui, pessoal, se vocês conseguiram entender o que eu fiz. Ou não. Ô, Wilson, a gente não está calculando uma área. Como é que vai dar negativo aí? Pode dar negativo? Não. Você está se confundindo. Não estou calculando área. Essa confusão sua é habitual, Tobias. Mas deixa eu só conferir se eu coloquei os valores corretos aqui, que eu vou te explicar isso aí que eu acabei de falar. Isso aqui não é cálculo de área. Essa é a primeira ideia. Você está calculando sobre uma área. Qual que é a ideia aqui? Quer ver? Aqui, na verdade, é o seguinte. Você teria um triedro. Essa área que a gente está trabalhando, a área da função seria alguma coisa assim. Ó. O que você tem aqui embaixo, essa região R. Está no plano XY, a região R. Se você fosse um cálculo, não seria de área. No caso, integral dupla tem a ver com volume. Isso aqui é como se você tivesse uma superfície assim, e tivesse um volume abaixo e uma parte do volume acima aqui. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor isso. Suponha que você pegue... Aqui, vai ficar legal isso aqui. Suponha que eu pegue essa figurinha aqui. Se você observar essa figurinha, eu não sei se ficou claro aí no desenho,
mas ela acaba tendo uma parte acima do eixo X e uma parte abaixo. Você pode perceber aqui, ó, que essa é como se fosse uma tigela. Ela tem exatamente uma parte que está acima do plano XY e uma parte que está abaixo. Consegue enxergar isso aqui ou não? Ó, essa parte aqui, ela está abaixo do plano XY e essa parte aqui está acima do plano XY. Beleza. O que acontece é o seguinte, a parte que está acima, você tem um volume com um sinal positivo. A parte que está abaixo também é um volume, só que com um sinal negativo. Quando você trabalha com integral dupla, você trabalha com volumes. Então, essa parte superior, ela tem uma parte positiva, a parte inferior seria um volume. O volume, eu sei que o volume é positivo, só que ele tem um sinal negativo. O que está acontecendo numa situação desse tipo aqui é que você tem uma função tal que a parte abaixo aqui seja maior do que a parte superior. Consequentemente, se a parte abaixo é maior, então o volume com o sinal negativo vai ter um sinal de menos. Então, a integral dupla não necessariamente é só cálculo de volume, só se tivesse tudo acima do plano XY. É similar ao que acontecia com as funções de uma variável só. Exemplo, você pegar uma integral de uma função assim, que vai desse ponto A até esse ponto B aqui, essa área aqui vai ser positiva e essa área aqui ela vai ter um sinal negativo. E a integral acaba sendo uma subtração delas. Lembra que área só é cálculo de área quando tiver tudo acima do plano XY. Se fosse um caso assim, por exemplo. Tranquilo, então? É isso. Então, essa integral, ela deu negativa, a integral é negativa. O volume não, que isso aqui está associado ao volume, mas não é o volume. É só um valor que, como se fosse uma subtração de volumes. Então, pode sim ser negativo. Gente, já está acabando aqui a aula, o tempo, né? Então, vou marcar aqui uns 10 minutos de intervalo, são 8h50, 9 horas eu retorno, tá bom? 9 horas de retorno para a terceira e última parte, então. Então, daqui a pouquinho.